Arte. Então, na verdade, aconteceu de uma forma bem natural, né? Porque eu também vim de uma família de músicos e meu pai tocava muito na igreja, minha mãe fez 7 anos de piano, meu bisavô era pianista. Aí, por influência dos meus pais e dos meus irmãos, eu comecei a tocar na igreja e comecei a arranhar os primeiros acordes ali e tal. E foi acontecendo naturalmente a coisa. Eu já trabalhava nessa época, comecei a trabalhar com 15 anos, eu era mecânico. E aí aos finais de semana rolava sempre o som, né? E na época eu e meu irmão tocávamos juntos. A gente tinha acabado de formar uma dupla que chamava-se Board Bands. E aí a partir disso aí a gente já começou a ganhar um troco e tal. E foi natural o processo de eu escolher, putz, agora eu quero a música e tal. Eu lembro que tinha um trabalho de escola que a gente fez e a gente precisava retratar em forma de arte, era um trabalho de educação artística, e a gente precisava tratar a cena do Nordeste em forma de arte, em qualquer tipo de arte. E a gente optou por música. Então eu lembro que a minha namorada, ela escreveu a letra e eu musiquei a letra. E aí a gente se apresentou. Então a composição sempre me acompanhou desde moleque, assim. Eu sempre gostei muito de compor, né? Foi natural também, foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Nos seus passos, os meus olhos vão atrás de algo além. No seu mundo, vou a fundo pra saber o que é que tem. Nesse nosso universo, nosso canto, tudo bem. Nosso mundo... A ideia do disco começou quando a gente começou a se reunir em casa. A gente tinha era uma reunião, as reuniões eram de quarta-feira. Então eram 5 compositores aqui de Taubaté, né? Diego Luz, o Gui Lessa, Gustavo Lessa, e Júnior Guimarães e eu. E isso, de certa forma, ajudou bastante até o processo de composição, pra gente enxergar, opa, eu componho desse jeito, mas olha, o cara compõe desse jeito, pô, bacana, legal, não tinha parado pra pensar nisso, né? E nessa época começou a surgir umas composições bacanas, assim, umas parcerias legais, assim, e tal. Eu falei, puxa... E eu já estava assim, meio que querendo explorar a carreira solo mesmo, né? E eu já estava meio que amadurecendo essa ideia. Falei, puxa, eu tô querendo fazer um EP, né? E a partir daí começou. O João Oliveira foi o cara que produziu o meu disco. Nessa época, ele estava voltando da Europa. A Europa estava numa crise lá e tal, e eu fiquei sabendo que ele ia voltar. E eu sempre admirei muito o trabalho dele, fanzaço número 1 do cara. Eu falei, bom, vou esperar ele voltar e vou me aproximar dele, apresentar as músicas para ele e vou ver o que ele acha do esquema, se acha que rola de fazer e tal. E aí teve um dia que eu chamei ele para ir para casa, mostrei as músicas para ele. Ele gostou demais das canções e tal, e falou, Pedro, bacana, cara, dá pra gente fazer esse esquema. E aí a gente recebeu um convite de um amigo nosso, em parceria com ele. Ele tem um estúdio que chama-se Bang. E a gente fez o pré-lançamento do disco no Bang, que foi um puta show massa, assim, de fazer, porque a proposta era diferente. Então é um estúdio que à noite vira uma baladinha, né? Então, e aí a cara do show foi bem intimista, assim, foi uma coisa que tinha total a ver com o disco, porque o disco também tem essa linguagem, até os arranjos, assim, ficaram mais intimistas e tal. Senhora, nos meus braços, nossos laços deram nó, nossos passos são só, nosso esqueleto em dó. E aí, a partir disso aí, com o disco na mão, a gente conseguiu um espaço no Sesc. E lá a gente fez esse lançamento. Estamos na luta até hoje, divulgando o disco e tal. Em 2015 tem uns projetos aí pra frente também, pra divulgar esse material. Eu tocava numa banda,
eu era vocal de uma banda, tinha 7 negros a banda, assim, era uma banda grande e tal. A gente fazia muita balada por aqui, muito show, assim, né? Show em casas noturnas e tal. E o repertório que a gente fazia nessas casas era uma coisa bem animada, a gente fazia muito rock and roll e tal. E eu nunca tive alguém que chegasse assim e falasse assim, Pedro, para você cantar, você tem que ter técnica para cantar. Existe uma técnica para você cantar, não é só chegar e cantar no peito o negócio, entendeu? E quando eu fui ver, já era tarde e eu já estava com um nódulo na prega vocal. Daí passei pelo médico, por um fonoterapeuta e tal. O cara falou, bicho, você vai ter que passar a faca nisso aí. Nessa época eu fiquei deprê, fiquei super mal. Eu falei, puta, cara, não acredito, eu vou ter que ficar sem cantar e tal. Não, espera, vamos fazer um tratamento vocal e tal, daqui a pouco você volta e tal, né? Putz, e aí depois disso eu voltei a cantar na boinha, fazia uma datinha por semana, depois 2, tá? Até que eu me conheci melhor também, né? Então foi uma coisa, foi um aprendizado, foi um autoaprendizado. Eu tive que me conhecer melhor para eu voltar a cantar. Então foi super positivo. A malice que vem para bem foi esse o caso, foi muito bem, deu muito certo. Na verdade, a música é uma forma de se expressar, né? Então, para que fazer música? Acho que talvez seja por isso, para tentar me expressar de uma forma que eu não conseguiria falar sem estar tocando, sem estar executando a canção. Acho que é isso. O peito corta um sentimento, nasce um sonho puro, e a esperança bate dentro de um lugar seguro. A crença é forte, a fé e a sorte espanta toda a dor. Com as mãos pro alto peço a bênção do meu protetor.